Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos analisar mais algumas questões envolvendo análise de figuras, formas, padrões. Vamos analisar também o conjunto dos números naturais, que são números pares, números ímpares, que são números consecutivos, o que é antecessor, o que é sucessor de um número. E também vamos analisar um pouquinho da reta numérica. A questão número 1 diz o seguinte: escolha a figura que melhor se encaixa a seguir. A gente tem uma série de figuras. Você pode analisar que essas figuras parecem com uma hélice ou com aquela parte interna de um ventilador. Aí na primeira temos 3 figuras inicialmente. Na primeira figura a gente tem uma hélice. Na segunda figura, 2 hélices. Na terceira figura, 3 hélices. E nesse ponto de interrogação, qual figura que vai melhor se encaixar neste ponto de interrogação? É isso que eu quero saber. Você pode observar que de uma figura para outra, aumenta-se uma hélice. Da primeira figura para a segunda figura, aumentou-se uma hélice. Da segunda figura para a terceira figura, também aumentou-se uma hélice. Consequentemente, da terceira figura para a quarta figura, tem que se aumentar uma hélice também, certinho? Aí você vai escolher qual dessas figuras que vai aumentar uma hélice. Da terceira posição para a quarta posição, tem que aumentar uma, certinho? Então vamos agora para a próxima questão. Questão número 2 diz o seguinte: qual é o menor número natural? Os números naturais, eles começam no zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto mais para a direita o número estiver, maior ele será. E quanto mais para a esquerda o número estiver nessa sequência que eu acabei de falar, menor ele será. Está perguntando qual é o menor deles, ou seja, qual é o que está mais à esquerda nessa sequência que eu acabei de falar, certinho? Próxima questão, questão número 3. Vamos comparar os números abaixo com os símbolos, maior ou menor. Eu dei um exemplo, temos aí 10 menor que 15. Esse símbolo com a seta apontada para a esquerda, ele significa menor. E se a seta estiver apontada para a direita, significa maior. Então, no lugar na letra A entre o 2 e o 5, eu quero que você coloque um desses símbolos, ou maior ou menor. Se 2 for maior que 5, aí você vai colocar com a seta apontada para a direita. Se o 2 for menor que 5, você vai colocar o símbolo com a seta apontada para a esquerda, certinho? É isso que você vai ter que fazer com todos aí, com a letra A, B, C e D. Próxima questão, questão 4. Escreva 5 números ímpares maiores que 50. Um número ele é considerado ímpar quando ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Aí eu quero que você escolha os números que terminam nesses algarismos, mas que sejam maiores que 50. Eu quero que você escreva 5 números ímpares maiores que 50. Na letra B, é para você escrever 5 números pares maiores que 100. Um número ele é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou em um desses algarismos, ele é considerado par. Certinho? E uma coisa a se observar é que muita gente pensa que o 0 é neutro, mas o 0 não é neutro, ele é considerado par, ele é o menor número par.
primeiro par é o 0, depois o 2, depois o 4, 6, 8 e assim por diante. O primeiro ímpar é o 1, depois o 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Certinho? Próxima questão. Questão 5 e última. Os números naturais também podem ser representados em uma reta numérica. A gente tem uma reta, é como se fosse uma régua, começando a partir do zero, só que essa reta, lá no fim dela tem uma seta. Essa seta indica que os números continuam, que a reta é infinita. Aí está perguntando, qual é o sucessor de 16? O sucessor é o número que vem depois. Você vai olhar lá na reta, qual é o número que vem depois de 16? Na letra B, qual é o antecessor de 21? Antecessor é um número que vem antes. Você vai olhar lá na reta, que número vem antes de 21? A letra C, o que a seta no final da reta indica? É o que eu acabei de falar lá no começo da questão. A seta indica que há uma continuação, que os números continuam, que ela é infinita. E a letra D, escreva 3 números consecutivos. Números consecutivos são aqueles que vêm em sequência. Por exemplo, 3, 4 e 5 são 3 números consecutivos. 15 e 16 são 2 números consecutivos. 31, 32, 33 e 34, por exemplo, são 4 números consecutivos. Vamos pegar, por exemplo, 45, 46, 47, 48 e 49. Então, eles são números consecutivos, eles vêm um logo após o outro. Certinho? Aí na letra D, eu quero que você escreva 3 números consecutivos. Vou dar outro exemplo de 3 números consecutivos. Por exemplo, 58, 59, 60. Certinho? São 3 números consecutivos. São números que estão em sequência. São números que vêm um logo após o outro. Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por sua atenção e até mais.